O número de evangélicos no Brasil é grande. O número de pessoas cristãs, sejam católicos, também é grande. Então, se a gente usa essa força para influenciar líderes na nossa nação, a gente vai ter um futuro melhor. Eu acredito nisso. Então, pastor, eu quero dizer o seguinte: essa geração está com uma mente diferente, uma mente mais aberta. Então, isso pode trazer, claro, tanto malefícios como benefícios. Mas se a gente saber usar isso aí, eu concordo, como o pastor disse, que haverá sim um benefício para os necessitados. Provérbios fala quando o justo governa, né? A diferença, né? A alegria, a regozijo. Então, nesse princípio, eu penso o seguinte, pastor, que a igreja hoje precisa abrir mais os olhos para conquistar, porque os reinos, antigamente, o domínio do mundo pertencia aos reis. Na época antiga, eles dominavam o mundo. Na época de Nabucodonosor, Alexandre o Grande, Império Romano. Depois, o poder mundial foi para a Igreja Católica Romana, com a conversão do cristianismo, né, como religião do Estado romano, né, e ali Constantino fez aquela transferência. Então a Igreja Católica dominou o mundo por um tempo. Só que agora o mundo está na mão dos meios de comunicação. São eles que estão regendo o mundo. E nos meios de comunicação, nós vemos que a igreja está a desejar nessa área. Poucos são aqueles que estão com programas realmente voltados na televisão para o evangelho, para um futuro maior. A gente vê, infelizmente, aquilo que dá dinheiro, mesmo que fere os princípios da família, é o que importa na mídia. Então, o Senhor, Deus, eu acredito que Ele quer pessoas voltadas para essas conquistas, para tomar aquilo que foi perdido. Então, pergunto, pastor, o Senhor concorda que o povo de Deus, aqueles que são escolhidos, devem ir para o meio político, para os meios de comunicação, para os lugares altos, para fazer assim uma revolução nessa época que estamos vivendo, essa época final do Evangelho, próximo à vinda de Cristo? É necessário as pessoas saírem do comodismo e ir, não temerem, porque as pessoas são muito ameaçadas quando falam sobre isso. Falam, não, você vai cair, você vai se corromper. Mas você acha que as pessoas devem se poupar para não se corromper ou devem arriscar, pastor? Olha, Deus sempre levantou homem para o governo. Se você for analisar, né, Deus sempre está, né, Deus sempre usou homens, canais, como usou Noé para salvar o povo, só que poucos quiseram, como usou também outros, como usou também José no Egito, né? O povo não conhecia ainda o Deus de José. O povo conhecia o quê? Conhecia os deuses do faraó, os deuses lá do Egito e de outras tribos, né, convivente àquela região, daquela nação, mas o Deus de José não conhecia. Então Deus levantou quem? José. José se tornou o quê? Por Deus se tornou o quê? Governador daquele estado, daquele país. Então Deus sempre vai estar levantando o homem para o governo, queira ou não, porque há necessidade de uma parcela maior nossa. Nós devemos apoiar, devemos ir às urnas, devemos votar, né? Nós votamos em homens. Nós escolhemos em quem votar. Agora não podemos ficar, nós não podemos analisar assim, nós temos que ter uma visão ampla. A visão ampla é que o governo está aí, e se nós não tivermos uma parcela maior, uma participação maior, podemos sofrer alguns danos, né? Porque nós não participamos, deixamos os outros participar. E aí não devemos que estar reclamando de A, de B, de C, não. Nós não fizemos o nosso papel. Então Deus levantou juízes na época dos juízes, né? Sempre tinha um canal, né? Tem até uma história que me fugiu agora, que Deus falou, usou uma parábola, né? Um profeta usou uma parábola, que Deus queria usar pessoas, né? Boas aves, e aí deixaram o espinheiro reinar. Lá em Juízes, né? Interessante. Lá em Juízes, se não me falha a memória, capítulo 13. Então, o espinheiro chegou, Deus disse, vai para a oliveira, a oliveira, não vou. Vai para a vide, não vou. Né? E aí, ficou aquela questão, não vou, meu negócio é produzir vide, é produzir o vinhozinho, né? Deus falou, vai a oliveira, o negócio é produzir oliva, azeite, né? Meu negócio não é mexer com isso, né? E aí veio o espinheiro e disse, eu tomo posse.
Tremendo. O espinheiro tomou posse e aí o povo sofreu tremendamente. Tremendo, pastor. E assim, sempre que chega o período de eleição, as pessoas começam a mostrar a sua cara. O pastor tem um alerta aí, não só para o povo evangélico, mas para a nação brasileira. O pastor tem um alerta aí para que as pessoas pensem antes de ir às urnas. Não votar porque recebem promessas de algo material ou porque se identifica, mas procurar encontrar alguém com princípios justos, voltados na palavra, seja até mesmo evangélico ou não. Qual é o alerta que o pastor daria para o povo brasileiro na hora de ir às urnas, seja evangélico ou não? Qual é o conselho? É procurar alguém que realmente tenha valores voltados para os pobres, para os necessitados, ou simplesmente votar em que ele se identifica? Nós votamos em candidato. Eu falei anteriormente, nós votamos em candidato. E devemos analisar o candidato antes. Devemos analisar antes. Devemos prestar atenção em quem vamos votar. Porque depois de 4 anos aí não sabemos mais o que fazer. Então o que acontece? Devemos analisar o candidato, devemos analisar, independente que seja mulher ou homem, mas devemos analisar o candidato. Nós devemos votar no candidato que vai estar ao nosso dispor nos defendendo lá. Vai estar defendendo a população, né? Para quê? Trazer benefício para a população em si. Que seja ela religiosa ou não, mas que devemos analisar. Agora devemos apoiar sim esse negócio de não vou votar porque é crente, é isso, é aquilo, aquilo outro. Não. Nós devemos analisar que precisamos de um governo que olhe para a fraqueza do povo. Que olhe para o benefício do bem-estar do ser espiritual. Se fala muito no social, só que se não cuidar também espiritual, o social não basta. Entendeu? Você vê que aí nós estamos enfrentando uma nuvem perigosa. Os pais estão com medo de seus filhos envolver com a droga aí que está devastando família. E aí, não é só o governo, mas que o governo deve olhar também para essas casas de recuperações, para essas clínicas terapêuticas, para que venha cuidar desses cidadãos, porque são seres humanos, são cidadãos. Então precisamos analisar o candidato antes de votar e que ele tenha um projeto e que coloque o seu projeto e tenha a palavra. Porque muito candidato, quando chega no período de eleição, é muita promessa. É verdade, pastor. E olha aqui, as pessoas estão ligando aqui no programa, mandando as suas mensagens. O Almira está pedindo oração por Rafael, o filho está preso. A Marilene está aqui com problemas de saúde. Tem a irmã Severina que tem pedido oração. A irmã Lourdes e Francisco precisando de uma oração voltada à área sentimental e libertação. Olha que lindo, a junção das duas coisas. A gente vê aqui as necessidades espirituais das pessoas e as públicas. Porque pessoas com filhos presos, o sistema penitenciário é terrível aqui no Brasil. Nós estamos lá toda semana ministrando lá a palavra e nós vemos como o governo não tem interesse de recuperar o cidadão, mas se excluir. E o tempo não dá, mas a gente poderia falar sobre isso depois. Saúde também é outra coisa que está um caos aqui no Brasil. Então, como o programa está chegando ao fim, deu aí para o ouvinte, para o amado que está assistindo o vídeo, entender que nós precisamos acordar. A igreja evangélica se levante, acorde, cuidado. Você também faz parte de influenciar a nossa política para um futuro melhor em prol dos necessitados. Amém? Então nós vamos fazer aqui oração por essas pessoas e encerrar o programa. Desde já agradeço a presença do pastor, conferencista, irmão Leonardo. Deus abençoe. Programa Ministros da Santidade é isso aí. É verdade, é quebrar os tabus, é trazer santificação em todos os lugares, sem medo de ir em busca daquilo que sonhamos. Amém? Deus abençoe a todos os ouvintes, meu Deus, todas essas pessoas que estão em aflição. Pai, essas, meu Pai, que estão com problemas, que elas olham e digam, Senhor, muitas vezes elas dizem, da onde me virá o socorro? Pois o Senhor brada hoje dizendo, Salmo 121, o seu socorro, amado, amada, vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Deus abençoe essas vidas que pediram oração.